Shalom, shalom, amados. Paz seja convosco. Uma galera hoje veio de branco, né? Branco simboliza o quê? Paz, aleluia. O que mais a gente quer, né? Paz. Convido vocês nessa introdução a abrir no nosso querido livro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas capítulo 2, versículo 36. Estamos já praticamente, né, na finaleira de 2024. Lucas 2, versículo 36. Amém? Deixa eu até ajudar aqui para quem está no escuro ali. Isso. Eu vou ler aqui, ó, para todo mundo ouvir. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Nunca deixava o templo. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Essa palavra o Espírito Santo me falou hoje. No dia da apresentação do Senhor Jesus, né? Foi um dia ali, 8º dia após o seu nascimento. Ele fez ali a Brit Milá, que é a circuncisão. E daí, nesse dia que ele foi no templo, estava lá Simeão, que o Espírito Santo falou para ele: Simeão, você não vai morrer. Imagina a Cátia. O Espírito Santo falou assim: Cátia, você não vai passar pela morte até o dia que você vai ver Jesus pessoalmente. Nossa, imagina esse Simeão. Ficou doente, quase morreu. Falou: não vou morrer, porque o Espírito Santo falou que eu ia ver a redenção de Israel. E no dia que ele viu Jesus lá no templo, ele falou: agora eu posso morrer em paz. Posso morrer tranquilo, porque agora meus olhos viram a salvação. Mas tinha uma senhora, a Ana, Dona Ana, igual o nome da minha avózinha, né? Dona Ana. Ana, ela tinha casado bem jovem, 7 anos de casamento com seu marido. O marido dela morreu. Que triste, né? Morreu o marido, ela ia passar a vida inteira com o seu marido, com o companheirinho, né? Eu e a Karine sempre fazemos: Senhor, se for levar, leva nós dois juntos, Senhor. Porque, né, um depende do outro aqui, parceirinho, eu e ela, né? E daí aconteceu que essa mulher morreu, o marido com 7 anos de casado. Imagina a dor. Então, o que passava a dor dela? Como é que ela fazia passar a dor dela? Ela estava na casa do Senhor. E ela adorava o Senhor e falava que ela jejuava e orava dia e noite. E às vezes nós também passamos por momentos tristes da nossa vida. Uma notícia triste, uma enfermidade, luto, dor. E aquela coisa não deixa a gente dormir e descansar. Mas você vem na casa do Senhor. Você vem na casa do Senhor e você recebe do Senhor o consolo. Por isso que tem o Espírito Santo Consolador. Você vem na casa do Senhor, vem o Espírito Santo te dar um abraço. Falou assim: calma, eu estou contigo, vai nessa tua força, vou te ajudar. Então, no dia, né, que essa mulher, a Ana, teve muitos, ela podia ter casado de novo, mas ela falou: não, eu quero me dedicar ao Senhor. E ela, com 84 anos, foi no templo. Naquele exato momento, ela conheceu Jesus ali, o bebê Jesus. Então, amados, em momentos de dor, de tristeza, como é bom a gente estar na casa do Senhor. Parece que você recebe um alento, recebe uma força.
né? E hoje os louvores também são especiais, né? Vamos falar que Salmo 27:4, mais vale um dia, né, dos teus atos do que 1000 em outro lugar. Salmo 92 também, estamos plantados na casa do Senhor. O Espírito Santo, quinta-feira aqui foi fogo puro, né? Nosso querido Alex foi cheio do Espírito Santo, estava tão cheio que literalmente ele estava plantado na casa do Senhor, né, Alex? É tanta glória aqui que ele não conseguia se mover. Ele falou: pastor, eu não consigo mover minha perna. Então, está plantado na casa do Senhor. Foi quinta-feira, foi tremendo aqui, meus amados. Anjo apareceu, pessoas entraram na nuvem de glória do Senhor. Foi tremendo. E a gente sai renovado da presença de Deus. A gente sai renovado. Então, neste momento, você, não sei como é que você está hoje, para sua semana, né? Muitas pessoas não gostam do clima de final de ano porque dá uma lembrança triste, não sei o que lá. Pode ser que você está passando por um momento de dor, sofrimento, luto, né? Hospital, né? Então, você está na casa do Senhor hoje. Está na casa do Senhor, assim como Simeão ia lá, assim como Ana ia lá, orava, falou: Senhor, eu preciso de força. Eu preciso de força, Senhor. Não está fácil minha vida, Senhor. Às vezes cuidando de pessoas de mais idade, às vezes cuidando doente, cuidando. Às vezes sabendo notícias, né, de pessoas, né? Quantas notícias tristes, né? Pessoas aí, né, que sofreram acidentes, que estão internadas, estão acamadas, está triste. E a gente está na casa do Senhor. Ele falou: Senhor, dá-me força. Estou aqui na casa do Senhor. Dá-me força, Senhor. Dá-me graça, Senhor, para continuar. Dá-me graça, Senhor Deus, para poder perseverar. Porque diz o Espírito Santo de Deus que muitas pessoas esses dias têm sido bombardeadas com pensamentos nocivos, sabe? Pensamentos assim. E você acha que é de você, e não é de você esse pensamento. Esse pensamento é do mal. São flechas do maligno. Pensamentos autodepreciativos. Porque o adversário, ele te odeia, o diabo te odeia. O diabo quer te ver no pó. Mas você está fazendo a obra do Senhor, né? Então, glórias a Deus. Bem, você está hoje na casa do Senhor. Fala: Senhor, estou aqui para receber força. Estou aqui para receber poder, Senhor. Estou aqui, Senhor Deus. Me consola, Espírito Santo. E você será consolado. Amém? Então, da onde você estiver, fique à vontade. Se você quer se prostrar, ajoelhar, ficar de pé, fale com o Espírito Santo, fale com o Senhor. Senhor, Senhor, olha como está meu coração. Às vezes você teve uma semana triste, batalha, uma pressão no trabalho. Vamos orar. Espírito Santo, o Senhor que estava com Simeão, o Senhor que estava ali com a Ana, Pai, eles estavam em momentos tristes, Pai. Na tua casa nós recuperamos força. Na tua casa, Pai, nós conseguimos, Pai, ser mais alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Na casa do Senhor recebemos alento. Na casa do Senhor recebemos, Pai Santo, refrigério. Na casa do Senhor, Pai, mais vale um dia nos teus atos, Pai. Por que um dia vale mais do que 1000 em outro lugar? Porque aqui, Pai, eu recupero toda a saúde, toda a força, Pai. Espírito Santo de Deus, está esse teu povo aqui, Senhor, que passou por momentos tristes. Às vezes é desavença familiar, às vezes é problemas financeiros, às vezes é cobrança no trabalho. Senhor Deus, pessoas que estão aqui, Pai Santo, pedindo ao Senhor: me dá um socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá um alívio, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Pessoas que estão passando por enfermidades, pessoas que estão passando por opressão. Senhor, dá-nos a tua graça, meu Deus, tem misericórdia de nós. Livrai-nos do maligno, Adonai. Pai, assim como aquela mulher estava no teu tempo, Pai, ela era viúva, Deus, mas o que dava consolo para ela, Pai, é estar na tua casa, Pai. Mais vale um dia na tua casa, meu Deus, do que em outro lugar, Pai. Queremos estar na tua casa, Pai Santo, plantados na tua casa, Pai. Eu quero, Pai Santo, Espírito Santo, Pai, querer o Consolador. Queremos, Pai Santo, andar no Espírito, mover no Espírito. Espírito Santo de Deus, quantos corações estão sofrendo aqui, Espírito Santo? Quantos corações estão sofrendo, Senhor? Quantos filhos estão aqui sofrendo, Pai, por notícias, Pai, tristes, Pai. Muitas vezes sentimento de abandono, sentimento de tristeza, sentimento de Deus, eu lhe peço sua graça, Pai, nessa noite de Santa Ceia. Venha cear conosco nessa mesa, Jesus. Venha comer conosco nessa mesa, Jesus. Hoje é noite de Santa Ceia, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Dá-nos saúde, dá-nos graça, Senhor. Perdoa nossos pecados, Jesus. Perdoa nossos pecados, Yeshua.
Pedimos a sua graça, Mashiach. Pedimos a sua graça, Senhor. Olha as vidas aqui presentes, Pai. Quantas semana foi pesada, Senhor. Pesada a semana. Muito sofrimento, muita notícia, Pai Santo. Tem misericórdia de nós. Estamos na casa do Senhor, Pai, adorando ao Senhor, Pai. Adorando o Pai das luzes. Adorando o Senhor das almas. Adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nosso Deus, nosso Redentor. Queremos te dar graça, Pai, por estarmos aqui, Pai. Senhor, muda nosso ânimo, Senhor. Muda nosso ânimo, Senhor. Senhor, fala para nós termos bom ânimo, Senhor. Que esse ânimo venha do Senhor. Ânimo, Deus, para mais uma semana, Pai. Com tantas notícias ruins, Pai. Notícias de guerra, Pai. Notícias, Pai Santo, de pessoas que estavam vindo de outros países para cá fugir da guerra, Pai. Quanta notícia triste, Pai Santo. Pessoas, tragédia, Pai, no Rio Grande do Sul, tragédia em São Paulo, meu Deus, quantas notícias, Pai. Pedimos a sua graça, Senhor, nesses dias finais, Pai, dias da volta do Senhor, Pai. Usa teus profetas, usa teus filhos, Pai, na tua unção. Nos proteja, Pai, do maligno, Pai, dá livramento, Pai, guarda o seu povo, Pai, livra do diabo, meu Deus, livra do diabo, meu Deus. Venha Consolador, venha Consolador, venha Consolador. Nos ajude, Pai, mais uma vez. Em nome de Yeshua Mashiach, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, estamos aqui, Pai Santo. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Livra do maligno, Pai. Usa a tua serva, Pai, na tua unção. Queremos ouvir o teu recado, Pai. Guarde nossas famílias, Pai. Guarde os filhos. Guarde os sobrinhos, os irmãos, Pai, que não puderam vir aqui hoje, Pai. E queremos ouvir, Pai, que a palavra do Senhor caia em boa terra. Que dê fruto, Pai. Que a palavra venha dar fruto, Pai. Venha dar, Pai Santo, um amadurecimento espiritual para todos aqui, Pai. Traga revelação, revelação, revelação. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém. Amém. Querido, convido você já a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, o último versículo, 29. Diz assim, eu vou ler uma versão, se você tem outra versão, você levanta a mão e lê. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez, não sei se o S, o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Alguém tem essa versão? Ivo, leia bem alto. Vede, isso tão somente achei. Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Buscaram muitas invenções. Edemar. Sendo assim, eis a única conclusão que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas esse se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Olha a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais, facilitada. Olha, tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Será? Era para ser tudo tão simples e a gente complica tudo. Aí na Nova Almeida Atualizada, mas ele se meteu em muitos problemas. E na NVI, Nova Versão Internacional, diz: encontrei apenas isto. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Irmãos, um dos maiores desafios que eu creio do ser humano é a gente se relacionar com o próximo. É ou não é? Tem gente que cansa e vai, quer uma chácara para cuidar de boi, cuidar de galinha, cuidar de porco. Porque não quer lidar com gente. Mas Deus nos fez. E Ele falou, se amem uns aos outros.
amem o próximo como a si mesmo. Só que a gente tem visto tantas notícias envolvendo relacionamentos, guerras que não têm fim, porque homens não conseguem entrar num acordo. E guerra daqui, e guerra dali. Aí você liga as notícias, morte. Fulano se irritou no trânsito e estava armado e... Relacionamentos. Brigas. Feminicídio. Não tem? Relacionamentos. Cada um tem seu interesse, mas nós cristãos, nós temos que ter uma disposição em resolver. Diga, eu não sou criado para criar problema, a gente tem que resolver os conflitos. E tem que ter na nossa mente, nós cristãos que servimos a Deus e que cremos que o Espírito Santo habita em nós, e nós que somos barro nas mãos do oleiro, porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou assim, você precisa ser como barro. Você precisa ser moldável. Se você está aqui e você diz, eu sou assim, minha família é desse jeito, então eu convido você a deixar a água do Espírito tocar a tua vida para amolecer esse barro que está duro. Porque nós precisamos ser moldáveis. Sempre dá para melhorar, amém? Sempre dá para melhorar. Relacionamentos, famílias, marido, mulher, relacionamentos no trabalho. E nós vamos ver hoje, pela palavra, alguns conselhos da Bíblia. Só que antes, queridos, não precisa abrir, mas em João 17, o Senhor fez uma oração. E Ele fez uma oração. Eu oro para que eles sejam um. E será que às vezes a gente é um? Na família, no casamento. Quando dois se casam, dois se tornam uma só carne, uma daí. Por que tem tanta desavença e briga e não sei o quê, e não sei por quê? Tem que entrar num acordo. O Senhor fala que nós precisamos ser um, nós precisamos buscar essa unidade. E não precisa abrir também, porque daí nós vamos ir para os 7 conselhos. Mas o Senhor também fala em Efésios 4, que nós precisamos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É nosso papel fazer de tudo para preservar a unidade. Então, a palavra que eu vou trazer hoje aqui é para a gente, nos nossos relacionamentos, seja marido e mulher, seja pai com filho, filho com pai, patrão, empregado, nos relacionamentos nós vamos aplicar essas palavras que são da palavra de Deus, amém? Porque, querido, é fato que tem que haver um esforço da nossa parte. Eu passei por algumas reformas, apartamento aqui e ali, e você já ouviu até notícia que às vezes reforma dá até briga de casal. O casal é provado quando passa por uma reforma, porque, Senhor amado, quanta coisa acontece numa reforma. Mas sabe o que eu fiz para preservar a unidade? Aleluia. Tudo que foi feito, tudo, foi nós que escolhemos. Eu podia ir numa loja, olhar o piso antes daquela olhada, mas eu falei, eu quero ouvir depois. Esse piso que colocou porque é muito claro, porque é muito escuro, porque é muito liso, porque é muito... Não, seja inteligente. Busque a unidade. Chama para ir junto. Aí é junto. Escolheu junto. Se alguma coisa der errado, escolheu junto. Tudo escolhemos junto.
Aí fazendo os móveis planejados devagarinho, né? Porque é caro, dá uma entrada, parcela, faz um... Quando chegou a hora do escritório, fiz ele olhar 50 vezes aquele projeto. Aí ele encasquetou que queria uma TV, um negócio. E eu, amor, não, mas eu quero uma... Amor. Até que ele visitou um amigo que falou, Rodrigo, você quer colocar uma TV? TV não foi projetado para ficar perto, né? Vai prejudicar até os olhos. Aí desistiu da ideia só para ter um monitor. Enfim, coisas têm que ser, às vezes, ajustar para entrar em concordância. Aí concordou com o jeito que queria a bancada, que não sei. Agora, irmãos, tem lá a bancada que cabe tudo. Estava ele lá hoje com computador, com notebook, com monitor, com teclado, com não sei o que, tudo na bancada enorme que ele quis, aleluia. Mas quero dizer, às vezes a gente tem que ter essas atitudes. Às vezes a gente vai na frente, eu vou resolver, vou fazer que papapá. Dá problema. Você tem que ter a concordância, você tem que ter a unidade. E às vezes tem a concordância de início? Não, às vezes não tem. Aí tem que ter o tempo para gerar, ver quem vai ceder. Quem que vai mudar de ideia? Eu cedo aqui. É assim a vida, queridos. Porque se a vida eterna começa aqui, eu quero ter paz aqui. Eu quero chegar na minha casa, como a gente chega, né, amor? Dizer, lar docilar. Que a tua casa também seja um pedacinho do céu. Um lugar de bênção. Um lugar de aconchego. Um lugar que você possa ver o outro como teu companheiro, como alguém que vocês estão juntos construindo, conquistando. É assim que eu e o pastor Rodrigo fazemos a nossa vida. E temos desfrutado de bênçãos, de paz, conquistas. Só que eu sei que não é fácil. Então, na Bíblia, nós vemos conselhos. E agora vamos para o primeiro conselho. Abre no livro de Provérbios, nós vamos ler bastante Provérbios. Provérbios 18, versículo 13. Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Parecido. Então, responder antes de ouvir, você vai passar vergonha. Ou seja, o primeiro conselho que a Bíblia nos diz: ouça antes de falar. Diga, eu preciso ouvir antes de falar. Queridos, porque muitas discussões começam a ficar feias e acaloradas, porque a gente às vezes não está ouvindo o que o outro tem para dizer, e aí se perde todo o respeito e enfim. Diga, eu preciso ouvir primeiro, para depois falar. Ouça primeiro. A Nina está falando ali. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e tem só uma boca. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e só uma boca. Porque, querido, que feio uma discussão, uma coisa que... Ouça. Eu sempre digo, quando a gente vai atender, às vezes, casais ou algum aconselhamento, eu sempre digo, ouça. Porque, às vezes, mas não tem razão, porque não é... Para aquele que está falando, para ele faz sentido. Às vezes é a percepção dele, entende? E você ficar falando, não vai mudar a percepção. Você precisa entender que às vezes é ele que está enxergando daquele jeito. E às vezes para resolver vai ter que desconstruir aquilo. Mas o conselho que a Bíblia nos dá: ouça. Ouvir antes
de falar. E o que diz Provérbios 18, mas o versículo 17? Gente, como a Bíblia é atual. Na Nova Almeida atualizada, o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Na nova tradução da linguagem de hoje, aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. E na NVI, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Sempre que você vai conversar, por exemplo, com um casal, o que a gente fala? Tem que ouvir as duas partes. Porque a primeira parte sempre vai parecer ter razão. Pastora, está acontecendo isso e tal, e eu quero fazer isso, e quero acabar com isso. Parece ter razão, como diz aqui. Até que você ouve a outra parte e você... Gente, a Bíblia é o livro mais atualizado. Tem gente que quer atualizar a Bíblia, né? Alguns infelizes dizendo isso. Ela é atualizada. Então, ouça antes de falar. É o primeiro conselho. Porque a outra pessoa vai se sentir, poxa, eu falei, agora você fala e eu vou te ouvir. Que a gente, crente, é civilizado, amém? Amém. Então, ouça antes de falar. E o segundo conselho, que daí você está ouvindo, vai falar, ouviu, vai vir uma resposta. Responda com calma. Abre Provérbios 15, verso 1. Querido, se você aplicar isso aí na sua vida, conflitos vão se resolver na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não falha. A gente é que se envolve em muitos problemas, muitas encrencas, né? Como a gente leu antes. A coisa é para ser mais simples. A gente é que complica tudo. Quem pode ler Provérbios 15, 1? NVI, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo texto, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Já viu aquela história? Não é o que você fala, mas é como você fala. Como a gente fala faz a diferença, né? Então, se você quer resolver conflitos, marido e mulher, relacionamentos, ouça antes de falar. E quando você responder, responda com calma. Respira, conta até 10, até 100, até 1 milhão, não sei. Mas já viu aquela coisa? É o jeito, às vezes, que a gente fala. Às vezes eu tenho alguma coisa para falar com o Rodrigo. Ele tem alguma coisa para falar comigo. Mas se ele chega, meu amor, por exemplo, esqueci alguma. Você não comprou aquele... Amor, eu não acredito que você não comprou. Eu falei para você que... Tá entendendo? Às vezes é a mesma palavra. Mas o jeito. Aí, se você responde, o que acontece? Suscita a ira, desperta a ira. Quem
pessoa irada. Eu não quero. Então, por mais que eu tenha que falar, amor, eu já falei para você. Gente, muda tudo. O jeito que você fala. Se eu vou conviver com o Rodrigo em casa, eu não quero ficar bicuda com ele bicudo comigo. Que coisa horrível. Então, às vezes tem que falar, tem que dizer, tem coisas para se falar, mas cuide o jeito que, amém? Cuide o jeito, porque até o Senhor, né, quando Ele veio falar conosco, o Espírito Santo, Ele tem aquele jeitinho, né, até de convencer algo, um pecado, uma coisa, é de uma forma que a gente se constrange. Então, se o Espírito Santo habita em nós, sejamos nós assim também, amém? Nos nossos relacionamentos. Então, qual que é o primeiro conselho? Ouvir antes de falar. E o segundo? Responder com calma. Amém? Diga, eu sou calma. Até que alguém me irrite. E daí... Você respondeu, você ouviu antes de falar. Você respondeu com calma, porque você não é uma pessoa grosseira. Amém? Aleluia. Você não é uma pessoa ríspida. Você não é. Você pode falar o que você tem para falar com calma. Só que aí, às vezes pode vir da outra parte um insulto. Então, o terceiro conselho é ignorar o insulto. Quer ver onde é que está isso na Bíblia? Abre Provérbios 12, versículo 16. Vou ler aqui várias versões que eu separei. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Já viu alguém numa briga que não consegue disfarçar? Não consegue disfarçar. Tem gente que... e bufa. E fala. O insensato revela de imediato que ficou aborrecido. Mas o homem prudente ignora o insulto. Pega essa dica do Senhor. Pega essa dica do Espírito Santo de Deus. Ignore o insulto. Outra versão na nova tradução da linguagem de hoje. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Está na Bíblia. Nova Almeida atualizada. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Porque, queridos, durante, às vezes, alguma discussão, alguma briga, as pessoas dizem coisas que não deviam. Não é verdade? Que não deviam. Para fazer, às vezes, o outro perder o controle. Mas você tem o domínio próprio, aleluia. Fruto do Espírito Santo. E você tem maturidade. Amém? O que é a dica aqui, então? Ignora o insulto. Porque quem mostra de cara que ficou aborrecido é o tolo, o insensato. Mas o prudente mantém a postura, ignora o insulto. Porque você não é tudo que estão dizendo para você. Entende? É a coisa, às vezes, o calor do momento. Tem gente que absorve tudo e fica, ai, pastor, porque fulano falou isso de mim. Como é verdade? Você é isso? Se você não é, querido, embraça, como diz lá da armadura de Deus, embraça o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você acha que não falam de mim? Você acha que não falam do Rodrigo? Falam. Minha filha, eu sei o que Deus pensa de mim, eu sei o que eu e ele estamos fazendo, o que estamos de acordo com a palavra, e é isso que importa. Eu ignoro. E quer uma dica? Lá no Face, tem assim, deixar de seguir. Aí não aparece mais no seu feed de notícia. Aquelas coisas que, nossa, faz isso. Ignora o insulto. Ignora. Amém? Pegou essa dica? Então, qual que é o primeiro? Ouvir antes de falar. O segundo? Hã?
Qual que é o segundo? Responder com calma. A resposta branda desvia o furor. E o terceiro conselho? Ignorar o insulto. Ignora. Mantém tua postura aqui. Se faz de aborrecido e papapá. Gente, é a Bíblia que está falando. Assinado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, ignora o insulto. Quarto conselho. Não retrucar. Diga, não retrucar. Sabe o que é retrucar? Responder imediatamente. Você refutar a crítica ou a acusação. Gente, no dicionário está réplica. Aí eu me lembrei dos políticos. Faz a pergunta. Réplica. Tréplica. Não para. Não retruca, porque às vezes numa hora da discussão. Porque você... mas você... mas você que... cadeirada. Não retruca. Não dê aquela... eu preciso me defender, eu preciso me não sei o que lá. Você tem quem te defende. Você não precisa se justificar. Então, não retruca. Quer ver na Bíblia? Abre. Agora vai ser livro de Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. E o 18 em diante também fala assim, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não faça justiça com as próprias mãos. Sabe aquela história numa discussão? Você me paga. A palavra aqui está dizendo, não faça justiça com as próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E a nova tradução da linguagem de hoje traduziu esse texto, aquela parte de brasas vivas, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Queridos, quando o clima está em casa, está às vezes estranho, faz aquele agrado para ver se a coisa não vai desarmar. O que às vezes a gente, sem sabedoria, faz? Eu preciso mostrar, tem até uns vídeos no Instagram e na internet, a mulher precisando mostrar que está irritada. Aí tudo que faz... Aí vai botar um copo, vai isso aqui, pá, como se ela tem que mostrar que ela está irritada. Mas diga, eu sou mulher sábia. Amém? Mulherada, diga, eu sou mulher sábia. Aí você vai pegar o quê? Você ignorou a ofensa? Vai lá, faz o cafezinho. Amor, fiz um cafezinho. Às vezes eu faço cafezinho pro Rodrigo e falo, tá até com espuminha. Cremosinho. Tá. Obrigado, amor. Gente, assim você desarma. Seja mais esperto que o diabo. O diabo quer botar cilada para destruir tua casa, destruir teu casamento. Se você viver triste, amargurado, seja mais esperto que o diabo. Pratique a palavra. Não pague o mal com o mal. Porque ele fez isso para mim, agora ele vai ver só nada. Você vai fazer o bem. Você não vai fazer o mal. Porque a história é, cada um oferece o que tem. Aí você está julgando ele porque ele fez mal para você e você quer fazer o mal, quer dizer que você é má? Está entendendo? E aí, queridos, olha só o que diz agora, volta lá em Provérbios. Provérbios 11, 17.
Vou ler na Nova Almeida atualizada. Se alguém tiver outra versão, pode daí compartilhar. Provérbios 11:17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Alguém tem outra versão? É aquela história, eu quero fazer mal para o outro, mas a palavra está dizendo que quando você quer fazer o mal, você faz para você mesmo. É isso que está dizendo a palavra. Então, nada de pagar mal por mal, mal com mal, vingança, não sei o que lá, porque às vezes a gente tem isso no nosso coração, mas isso é coisa da carne, tem que cair por terra. Tem que nascer o fruto do Espírito. Discórdia, intriga, inveja é obra da carne. Obra do Espírito, fruto do Espírito é longanimidade, é bondade. Amém? Então, o quarto conselho, não retrucar. Eu tenho que me defender. Porque você vai... Não. Você vai fazer o bem. Não vai pagar o mal com o mal. Você vai fazer o bem. E fazendo o bem, diz que vai amontoar brasa viva. Tipo assim, como diz na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vai vir um remorso, às vezes que a pessoa te fez o mal e você está só fazendo o bem. Deus vai tocar na vida daquela pessoa. Você vai dar lugar para o Espírito Santo fazer uma obra. Amém? Você crê na palavra de Deus? Eu creio que se ela me dá esse conselho, é para o meu bem. Aleluia. Vamos então lembrar o primeiro conselho, ouvir antes de falar. Aí você ouviu, vai responder com calma. Resposta branda, desvios furor. O que você vai fazer com o insulto? Ignorar o insulto, ignorar a ofensa. Porque quem mostra de logo sua ira, que papapá, é o tolo, é o insensato, o prudente, ignora. Qual que é o quarto conselho? Não retrucar. Você não tem que pá, e réplica, e tréplica, que nem os políticos. Cadeirada. Tem que me defender, eu tenho que me justificar, eu tenho que... Não tem que nada. Fica calma. Calmo. Faz o bem. Mas aquela pessoa me fez o mal. Não vou pagar mal com mal, vou fazer o bem. E com isso a palavra diz, vai amontoar brasa viva, vai começar a queimar uma coisa. E Deus é capaz de converter o coração daquela pessoa. Querida, a gente tem que dar lugar para a obra de Deus e não para o diabo destruir mais. Que às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos e aquilo vai trazer destruição. A gente quer restauração, amém? Restauração. Aleluia. E eu estava até lembrando, não vou ler porque é o capítulo inteiro, mas quem lembra aqui de 1 Samuel 25, a história de Nabal com Davi, a esposa de Nabal, Abigail, você lembra? Davi estava, fugindo lá de Saul, e onde eles estavam acampados, tinha servos ali de Nabal, que estavam e Davi tratou bem. Só que chegou um momento que eles precisavam de um suprimento. Então Davi mandou uns servos para falar lá para Nabal, tem alguma coisa para nos alimentar? Nabal foi grosseiro, estúpido, falou, eu não vou dar do meu pão. Enfim, e isso, gente, quando foi a resposta para Davi, quase que ia ter morte. Davi ia tirar a satisfação. Mas aí falaram para a esposa de Nabal, Abigail, e Abigail preparou muitos pães. Olha a sabedoria. E foi, não, meu senhor, não faça isso e tal e tal. E ela começou a dizer, não manche, como que dizendo, não manche tuas mãos com sangue. Como que ela dizendo, olha, a obra que Deus tem para fazer na tua vida, não manche tuas mãos com sangue. E ela foi ali, depois você pode ler o capítulo 25 de 1 Samuel, o capítulo inteiro.
Abigail com aquele conselho, fazendo ele refletir o que estava em jogo. Todo o plano de Deus na vida dele. E ele agradece a ela. Tanto é que depois a vingança pertenceu ao Senhor mesmo. Porque depois o Senhor que feriu a Nabal. E ele morreu. E casou com o rei. Entendeu? Então eu vejo assim, não importa a situação, tenha o Senhor como teu advogado, como teu justo juiz. Não é você que vai fazer com as próprias mãos. Então essa história, se você tem curiosidade, foi algo que ele queria ali, mas o conselho de Abigail, com sua sabedoria, impediu ele de fazer besteira. E eu creio, como diz a palavra, bem-aventurados os pacificadores. Que nós possamos ser pacificadores nos relacionamentos. Amém? Pacificadores. Quando você ouve alguém, um casal, o quê? Pacifique. Porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. E o quinto conselho. Trate com respeito. Com respeito. Abre Provérbios 11, 12. Quem pode ler? Amém. Tem aqui várias versões também, ó. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Você já esteve de frente a frente com alguém que está às vezes te ferindo e você tem a oportunidade de ridicularizar. Muitas vezes acontece isso em brigas de casais e... Gente, como as palavras podem ferir, né? Só que o Senhor está falando, ó, o homem que não tem juízo, ele ridiculariza, ele vai menosprezar, ele vai fazer pouco caso, ele vai diminuir, mas o que tem entendimento, refreia a língua. Porque, querido, tua palavra não pode ser para destruir. Às vezes você vê o defeito no outro, você não é cego? Mas a palavra não diz que você é para usar isso para pisar, para destruir, ridicularizar. Na NVI diz assim: quem não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento fica em silêncio. E na Nova Almeida atualizada, quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Querido, não fale mal do seu esposo, da sua esposa. Não fala mal. Se tem coisa para resolver, busque, às vezes, os pastores. Fala, pastora, está acontecendo isso. Meu esposo está agindo dessa forma. Mas não fica entre as amigas, dizendo, falando mal. Aqui na palavra está dizendo isso. Não fale mal. Tem até um texto. Agora não sei se é Efésios. Que fala que aquele que odeia, às vezes, o seu cônjuge, está odiando a própria carne. Quem que odeia a própria carne? Então nós precisamos ter sabedoria. Porque nós queremos resolver conflitos, não criar mais problema. Amém? Então tenha sabedoria. Está passando alguma coisa? Ninguém está dizendo que não está passando, que não é verdade. Mas busque alguém de muita confiança que você vai abrir teu coração. Você vai pedir ajuda. Porque você é um caluniador? Não. A gente não tem que ficar dando lado para isso. A gente tem que tratar as pessoas com respeito. Tanto é que não precisam abrir. 1 Pedro 2,17, na NVI diz assim: tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Amém. E o sexto conselho, são 7.
tenha paciência. Diga, eu preciso ter paciência. Paciência é fruto do Espírito Santo, aleluia. Você está muito irritadinho, ora, busca a Deus, faz um jejum. Fala, Senhor, paciência. Eu estou muito irritado, muito irritada. O que diz Provérbios 15, 18? Quero ouvir sua versão. Fala, Ivo. O homem que a tudo suscita contenda, mas o mundano apacigua a luta. Pode ler, Demar. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Oh, aleluia! Você quer causar mais? Você quer botar lenha na fogueira ou você quer acalmar a coisa? Então você precisa ter paciência. Olha só o que diz a nova tradução da linguagem de hoje. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Quando você tem paciência, vai trazer paz. Na Nova Almeida atualizada diz: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. E queridos, Tiago 1, 19 e 20 diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana não produz a justiça de Deus. Aplica isso na tua vida. Aplica isso em alguma coisa que você passou, num comércio, alguma coisa. Às vezes a gente... A ira não produz a justiça de Deus. Querido, eu e o pastor Rodrigo vamos fazer uma viagem esse mês, que ele vai anunciar quando que vai ter o culto online, que é fruto de uma coisa que eu passei. Fui ferida na minha carne por uma atendente de uma empresa aérea, numa outra viagem. Sei lá, ela não estava num dia bom. Ninguém entende como que ela agiu daquela forma. Mas a gente chegou, era 10 da noite e o embarque encerrava 10h05. Então chegamos. Só que como o voo chegou muito na conexão, muito em cima, eles encararam como se a gente não ia chegar. E já tinham colocado a gente para outro voo. Então, na hora de fazer nosso check-in, já dava uma coisa vermelha lá na tela, como se a gente não estava naquele voo. Só que eu tinha meu cartão de embarque, eu tinha meu check-in, eu tinha minha poltrona marcada. Enfim, ali deu uma confusão, ela falou que ela ia abrir uma exceção para a gente. Aí eu só questionei, mas por que exceção? Gente, eu falei, calma, Deus é testemunha. Por que exceção se a gente está com a poltrona marcada e o check-in feito? Gente, ela virou um negócio. Falou, agora não vai mais embarcar, pode ir o ônibus, não sei o que lá. Eu fui em direção à porta, resumindo, ela fechou a porta em cima do meu braço e na hora o braço inchou. E daí ela viu que ela tinha feito caca. Pastor Rodrigo filmou, falou, vê 2 lugares para esses 2 aí que eu não quero mais conversa, e botou a gente no avião. Cheguei em Foz, fui fazer uma boletim de ocorrência, porque meu braço estava muito dolorido e um calombo assim. E o delegado ouviu a história e falou, nossa, isso aí dá uma indenização. Vou encaminhar você para fazer o laudo de lesão corporal no IML. Aí fui, fiz e fiquei quieta. Mas eu pensei, passou uns meses, é meu direito. Aí eu entrei no consumidor.gov.br e bem calmamente, por que eu estou falando isso? Estou falando, a ira humana não produz a justiça de Deus. Então eu fui lá nessa empresa aérea, falei o que tinha acontecido,
Falei que eu não tinha exposto em redes sociais o vídeo, foto, porque não era a minha intenção denegrir a imagem da empresa ou da funcionária, que naquele dia talvez não era a minha intenção. O que você faria, talvez? Facebook, marcando a empresa aérea, quem sabe assim eu ganho alguma coisa. Falei, eu não coloquei em redes sociais, não expus a funcionária, nem a empresa de vocês, mas eu quero me sentir ressarcida disso que eu sofri. Gente, recebi ligação da Gol. Falei. Da Gol. Recebi ligação. Lá do Rio de Janeiro. Senhora Karine, tudo bem com a senhora? A senhora viu que respondemos lá, interagimos, fizemos uma proposta que não é o nosso padrão de atendimento, pedimos novamente desculpa. Gente, estou falando, a ira humana não produz a justiça de Deus. Quando você se porta como uma pessoa... Só que eu vi que eu tinha que me sentir ressarcida. Resumindo, deram 2 passagens aéreas. Ida e volta, para cada um de nós uma passagem ida e volta, então 2, para qualquer lugar do Brasil. Menos Jericoacoara e Fernando de Noronha, que é... Aí vou ir para Maceió, galera. Tá entendendo? Às vezes a gente quer fazer, quer acontecer, quer expor a pessoa, a empresa, a marca e pá. A ira humana não produz a justiça de Deus. Então eu fui lá bem quietinha, falei que eu não tinha exposto. Gente, eles me trataram de um jeito. Não, e a passagem ainda com bagagem, daquela de 23 quilos, enfim. Então guarda isso no teu coração. Qualquer coisa que acontecer, você não vai ficar no prejuízo, porque Deus é contigo. Só que haja da maneira certa. Você não é um crente que faz barraco, aleluia. Você não é um crente briguento, que grita. Você é civilizado, respeitoso. Mas se aconteceu alguma coisa com você, faça do jeito certo. Entendido? Então, tenha paciência. Aleluia. E agora abre Provérbios 26, 20. 20 e 21. Quero ouvir versões aqui. Provérbios 26, 20 e 21. Pode? 21? Que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o brilhento é para acender uma discussão. Já viu o ditado? Não põe lenha na fogueira. Está aqui. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo, numa versão aqui, não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Pergunta para quem está no salão, você é briguento? Fala para ele, não põe lenha na fogueira, daí o fogo apaga, irmão. Não põe lenha na fogueira, o fogo apaga. Mas parece que às vezes a gente quer ver pegando fogo. Não tem os realities na televisão, tem até o fogo no parquinho. Gostam de que a coisa... Mas nós não somos assim, amém, irmãos? Amém. Então, tenha paciência. E o 7º conselho vai estar em Colossenses 3, 13. 3:13.
Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. Edemar? Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Olha só, assim como o Senhor perdoou, é assim que eu tenho que perdoar. Então, no fim dessa conversa, ainda pode ficar uma coisa, o Senhor fala: perdoe. Perdoe. Na minha versão diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas. Às vezes você tem queixas. Perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Diga: eu preciso perdoar. Você não pode carregar tudo isso no seu coração. Quem vai adoecer é você. Queridos, parece que agora, recente, eu não sei se vou saber pronunciar aquele Dr. Ray, um famosinho aí, médico e tal. Ele falou que há não sei quantos anos ele não come isso, tipo assim, não como farinha, não como açúcar, não como um monte de coisa. Como se ele pensou: vou fazer essa dieta na minha vida para eu viver muitos anos. Aí, ele com câncer. Aí ele falou, o doutor que está acompanhando ele falou: uma coisa você não cuidou. Você não cuidou da sua cabeça. Falou para ele. Você viveu muito estressado. Tipo assim, ele cuidou da alimentação, mas ele viveu muito agitado, estressado, muita coisa. E, gente, uma pessoa que não libera perdão, que sempre tem aquela coisa contra alguém, isso faz mal. Oi? Está se envenenando. Porque é uma coisa tóxica. Então libera, ignora as ofensas, seja livre, seja leve. Amém? E olha o que diz, abre em Provérbios 18, 19, estamos quase encerrando. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são pouco fecundas de um palácio. Olha. Pode ler, Demar. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Olha só. Vou ler aqui numa versão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você concorda que discussão estraga? Estraga casamento, estraga tudo. Você pode falar uma conversa, não discute. Conversa, fala: olha, nós precisamos conversar sobre esse assunto, isso está acontecendo, não está me agradando. Não precisa discutir, ofender. Então aqui a Bíblia está dizendo: um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Ou seja, a pessoa vai se fechando. Então você às vezes precisa ser humilde e dizer: me perdoe. Me perdoa. Me perdoa. Eu fiquei te cutucando, me perdoa. Aquele dia eu te ofendi porque você falou, me perdoa. Eu fui falho, me perdoa.
Abre Mateus 6:12. A oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Sabe aquela história? Você me paga, tipo assim, você está me devendo. É isso. Que quanta coisa a gente deve para o Senhor. Deus, perdoa as minhas dívidas para contigo, Senhor. Assim como nós perdoamos. Ou seja, o perdão aqui, de Deus para mim, vai vir se aqui eu libero. Quer ver a coisa ficar mais feia ainda? Vai o versículo 14 e 15 de Mateus 6. Quem pode ler para mim o versículo 14 e 15? Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste os perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai nos perdoará as vossas ofensas. Você entendeu o que está escrito? Se você não perdoa as pessoas, o perdão do Pai fica retido. E lembra que a gente falou domingo passado sobre a volta de Jesus? Que sejamos encontrados em paz. Nós precisamos ser encontrados em paz. Então, querido, libere. Às vezes não é fácil, porque às vezes a pessoa nos feriu, nos machucou, e não quer dizer que você vai ter agora amnésia, você não vai se lembrar de nada, mas decida liberar perdão. Diga: eu perdoo quem me tem ofendido. Amém? Querido, se um casal, uma família fizer isso, esses 7 conselhos, o que vai acontecer? Só love. Só love. Então vamos relembrar? Primeiro conselho: ouvir antes de falar. Lembra, você tem 2 ouvidos, uma boca. Ouça. Ai, pastora, a esposa quer DR. O que é DR? Discutir a relação. Ouça. Gente, se o marido souber ouvir, você não sabe o que vai ter no coração da esposa. Só love. A esposa que está falando e o marido está ouvindo. Gente, você ganha o coração da tua esposa. Se você... Seja sábio também, marido. Ouvir antes de falar. Aí se ouviu, qual que é o segundo? Responder com calma. Diga, dona Neuza. Eu tive lá no posto de saúde, e acho que era uma enfermeira, um time que tem lá embaixo. Quando eu ia falar, ela não deixava falar. Eu falei: dá licença, eu me pego um bom senso, a senhora fala, eu escuto. Depois que escutar, se eu não falo, só escuto. Eu para nós, mas tudo na atenção é bom para resolver. É bem ligado, ela me como, porque é bom, para Sim. Mas, gente, sério, marido, escute. Aí depois você fala. Aí você vai responder. O segundo conselho é responder com calma. Resposta branda, desvia o furor. Eu quero furor desviado. Desvia o furor. Mas a resposta ríspida suscita a ira. Então você escolhe. E por isso que a gente tem que, às vezes, pensar antes de falar. Tem um provérbio que fala isso. Que se a gente pensar também antes de falar, a gente vai ter esse lapso de tempo
de fazer essa escolha. Às vezes a resposta ríspida está na ponta da língua. E às vezes você tem razão. Mas você sabe que a resposta ríspida vai suscitar a ira. E não é o que você quer, amém? Eu não quero. Eu quero calma, paz. Então, ouvir antes de falar, responder com calma. E o insulto? Ignorar o insulto. Ignorar o insulto. Porque o tolo vai mostrar logo que está ofendido. Lembra? E vai bufar. E vai bater pé, às vezes vai sair, vai bater a porta. Não, eu não sou tolo nem insensato. Você vai ignorar as ofensas. Quarto conselho, não retrucar. Lembra da réplica? Você não tem que já ter a resposta, você não tem que já se defender. Não tem que fazer isso. Porque o Senhor diz, não paguem mal com mal. Lembra que você vai fazer o bem? E fazendo o bem, você vai amontoar brasas vivas. E também vimos que quem faz o bem a si mesmo. E quem faz o mal, se prejudica a si mesmo. Acha que vai estar fazendo mal para o outro, pagando mal. É você que vai ficar mal. E 5, a gente falou de tratar com respeito, aquilo de ridicularizar. Não. Tratar com respeito. E o 6, ter paciência. Paciência. Aquele que se irrita facilmente provoca discórdia. Mas aquele que é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Aleluia. E a gente falou também que sem lenha a fogueira se apaga. Então tenha paciência. E o 7º conselho, perdoar. Perdoar a dívida, perdoar a ofensa, assim como o Senhor perdoou. Porque se eu quero o perdão de Deus, eu preciso liberar o perdão também. Amém? Fique de pé. Aleluia. Queria que você meditasse sobre isso agora. Falasse para o Senhor que você quer colocar em prática esses conselhos. Fale para o Senhor o lar que você quer ter. Como que você quer que seja o clima da tua casa, do teu lar. Como você quer que seja o clima ali da tua convivência com teus filhos, com teu marido, com a tua esposa. Você quer provocar ira? Você quer provocar discórdia? Ou você quer que os conflitos acabem? Então você precisa falar para o Senhor, Senhor, transforma. Se você é uma pessoa que se irrita, porque nós temos o nosso jeito, às vezes é algo que às vezes a gente se irrita fácil, mas a gente está vendo que não é assim que o Senhor quer. Então fala, Senhor, molda a minha vida. Eu quero frutificar no Espírito. Eu quero ser uma pessoa bondosa. Eu não quero pagar mal com mal. Eu quero ser uma pessoa que é paciente. Uma pessoa que não se irrita facilmente, que não estoura. Não é que nem o tolo que já mostra que está irado, que está ofendido. Não. Sejamos como o Senhor. O Senhor foi aquele cordeiro mudo. Ele foi ali xingar, ele como um cordeiro mudo. Então fala para o Senhor, se você talvez precisa ser aquela pessoa que precisa refrear a língua. Talvez você é aquela pessoa que tem a resposta na ponta da língua, mas você está vendo que isso está trazendo destruição. Isso está trazendo um clima pesado na tua casa. Fala para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu sou como barro, me molda de novo, Senhor, molda, pega com as tuas mãos, Senhor, e me molda como um vaso para a tua honra e para a tua glória. Queridos, deixe o Senhor tratar com você, porque Ele quer que você viva dias de paz. Ele quer que você viva dias felizes na tua casa, na tua família. E o Senhor essa noite falou através da sua palavra, passos que você precisa dar para vivenciar isso na tua casa.
Deixa eu orar com você, Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque teus conselhos são tão sábios, Senhor. Obrigado por cada conselho que nós vimos na tua palavra, na tua santa palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser lembrados pelo teu Espírito Santo. Quando alguma coisa acontecer, Pai, seja com o nosso cônjuge, seja com algum familiar, seja com alguma outra pessoa, nós possamos nos lembrar dessa palavra e possamos colocar em prática, meu Deus. Que possamos, a resposta branda. Que possamos, ó Deus, saber ouvir todos esses passos que nós vimos, Senhor. Ter paciência, falar com respeito, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que agradam a Deus o teu coração, pessoas que frutificam no Espírito. Molda, Pai, tira, Pai, do nosso coração toda a raiz de amargura. Tira, Deus, todo o ódio, toda a raiva. Em nome de Jesus, Pai, queremos ser um lugar onde teu Espírito Santo tem prazer em habitar, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida aqui. Abençoa, Pai, cada família. Abençoa, Pai, os casais que estão aqui, Pai. Que às vezes passaram dificuldades, mas estão perseverando. Ajuda-os, ó Deus, a que o casamento seja como vinho. Quanto mais anos se passarem, fique melhor. Que possam aprender a conviver, a ter paz um com o outro, a ter unidade, a saber conversar, não discutir, conversar e na conversa saber ouvir, saber o momento de falar. Ajuda cada um aqui, Pai. Porque, ó Deus, nosso desejo é que nosso lar, nossa casa seja um pedacinho do céu. Porque se a vida eterna, Senhor Deus, começa aqui, nós queremos desfrutar de paz e bênçãos aqui. Então, que o Senhor esteja convertendo os corações, quebrantando, Pai, o orgulho, a soberba. Que possamos ser humildes, ó Deus, reconhecer nossos erros, porque o Senhor não quer justificativa. O Senhor quer um coração quebrantado e contrito. Eu não quero justificar para ti, eu sou assim. Eu quero dizer, Senhor, eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Me transforma, me molda. Molda o meu caráter, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida. E que venham, ó Deus, frutos lindos, ó Deus, dessa tua palavra. Nas vidas, nos relacionamentos. Desfrutando de paz e acabando com conflitos, com discussões, e a tua paz vindo e alcançando cada lar e cada família, em nome de Jesus. Amém?